Bom, agora que nós já retomamos as propriedades dos pontos notáveis, né, que vocês viram como é que se constrói com régua e compasso, né, e a gente pensou também nas propriedades desses pontos, vamos ver o que a geometria analítica tem com tudo isso. Então, lembrando, né, de todos os pontos notáveis, baricentros é o encontro das medianas, incentro o encontro das bissetrizes, ortocentro o encontro das alturas e circuncentro o encontro das mediatrizes. Nós vamos estudar aqui por enquanto, por meio da geometria analítica, como encontrar o baricentro e o circuncentro. Tanto o incentro como o ortocentro vão depender do estudo da reta, né, principalmente de inclinação, e aí depois a gente fala sobre isso. Então, como que a gente pode determinar algebricamente o circuncentro de um triângulo? Então, vamos lembrar que o circuncentro é um centro, né, de circunferência que vai circunscrever o triângulo. Então, a gente sabe que o circuncentro é o encontro das mediatrizes e, além disso, que é o centro dessa circunferência que passa por todos os vértices do triângulo, dessa circunferência em vermelho aí. Qual que é a propriedade que, então, que esse ponto tem em relação aos vértices do triângulo? Nós sabemos que o ponto P, tem sempre a mesma distância de C, de B e de A, né? Que no caso aqui é o raio. De P até C, de P até B e de P até A, tem a mesma distância que é o raio. Então, eu digo que o ponto P é equidistante de A, de B e de C. Ou então, que a distância de A até P é igual à distância de B até P, que é igual à distância de C até P. A gente já resolveu exercícios com essa ideia, né? Então, vocês já sabem fazer exercícios desse tipo, encontrar um ponto equidistante a 3 outros. Então, né, essa seria uma aplicação da geometria analítica para encontrar o ponto exato, que é o circuncentro desse triângulo. Basta vocês encontrarem o ponto equidistante dos outros 3, que são os vértices do triângulo, certo? Vamos agora então pensar como que acha o baricentro. O baricentro, então, nós sabemos que é o encontro das medianas. Além disso, a gente viu que o baricentro tem uma propriedade importante, que ela divide cada uma das medianas na proporção 1:2, né? Então, a gente tem essas relações aqui. A distância de A até G é o dobro da distância de G até E, ou então a distância de B até G é o dobro da distância de G até D, ou ainda a distância de C até G é o dobro da distância de G até F, né? E aí, essa é uma relação importante, né? Essa relação de que divide em 1:2 dá para a gente uma informação bastante relevante que permite que a gente encontre umas relações aí usando a geometria analítica. O foco é o seguinte, determinar quem é o baricentro tendo apenas os vértices do triângulo. Então, eu teria as coordenadas de A, de B e de C e eu quero descobrir quem que é o baricentro. Então, usando essa relação de dobro, né, que um lado é o dobro do outro, a gente consegue definir um ponto H entre A e G, por exemplo, né? Então, definir aqui o ponto H entre A e G. E por que que isso vai ser importante? Porque eu sei que a distância de A até G, né, é 2 vezes a distância de E até G. Então, isso significa que eu posso usar algumas relações de ponto médio, que a gente já sabe resolver. Se todos esses tamanhos aqui são iguais, né, esses 3 pedaços aqui, esses 3 segmentos têm a mesma medida, eu posso dizer que H é ponto médio de AG e que G é ponto médio de HE, né? Então, essas relações vão permitir que a gente use o que a gente já sabe de ponto médio, né? E além disso, é lógico, né, que E, pela definição, é ponto médio de BC. Então, eu tenho que H é ponto médio de AG, que G é ponto médio de HE, e que E é ponto médio de BC. Você fala, meu Deus, para que eu vou usar todas as informações? Eu vou escrever isso algebricamente, que talvez facilite. Vamos pegar para o X. Então, a gente sabe que se H é ponto médio de A e G, que X de H é X de A mais X de G dividido por 2. Se G é ponto médio de HE, X de G vai ser X de H mais X de E dividido por 2. E a mesma coisa para o E. X de E vai ser X de B mais X de C dividido por 2, né? Então, essa relação a gente já conhece. Vamos, né, esmiuçar e investigar um pouco mais essas relações. Nós temos, então, essas 3 equações. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o nosso foco é descobrir quem que é o X do ponto G. E aqui a gente tem que ele vai ser a média entre X de H e X de E, porque ele é ponto médio desses dois outros pontos, né?
Aqui em cima a gente tem x de h, que está escrito em função de x de a e x de g. E aqui embaixo a gente tem x de e, que está escrito em função de x de b e de x de c. Qual que vai ser a nossa estratégia? Substituir esse x de h por essa expressão 1 e esse x de e por essa expressão 3. Com isso, a gente vai ter relacionado só x de g, x de a, x de b e x de c. Né? Vou reescrever aqui então. Então, x de g agora, ao invés de eu escrever x de h, eu vou escrever x de a mais x de g dividido por 2, coloquei aqui. E ao invés de escrever x de e, eu vou escrever x de b mais x de c dividido por 2. Então, só reescrevi, né? Escrevi a equação 1 no lugar de x de h e a equação 3 no lugar de x de e. E aí, né, vou fazer a manipulação algébrica, multiplicar 2 por x de g, né? Então, fiquei aqui 2x de g, x de a sobre x de g dividido por 2, x de b, x de c dividido por 2. E aí, multiplicar de novo por 2, né? Fazer o MMC. Então, 4x de g vai ser x de a mais x de g mais x de b mais x de c. Percebam que tem um x de g aqui, então eu vou subtrair ele do 4x de g. E aí eu fiquei que 3x de g vai ser x de a mais x de b mais x de c. Já tá bom para mim, né? Porque eu tenho já uma relação de x de g dependendo só do valor de ABC. Resumindo, o x de g vai ser a média também entre a, b e c. Então, se eu somar a, b e c e dividir por 3, eu tenho a coordenada x do ponto G, que é o nosso baricentro, certo? Então, fazendo de modo análogo, né? Já que H é ponto médio de AG, G é ponto médio de HE e E é ponto médio de BC, eu posso fazer a mesma relação para o Y, né? E aí a mesma coisa, vou substituir em Y de H essa expressão que está em função de A e de G, em Y de E essa expressão que está em função de B e de C, né? Resolvo algebricamente, faço a manipulação algébrica aí dessas expressões e chego que Y de G é Y de A mais Y de B mais Y de C dividido por 3. Portanto, a gente já sabe que o baricentro é o encontro das medianas, que o baricentro divide nessa proporção de 1 para 2, e agora a gente sabe também calcular as coordenadas de G com base nas coordenadas de A, B e C. Se eu quero a coordenada de G, eu faço a média das coordenadas de X e a média das coordenadas de Y, né? Somo os 3 e divido por 3, certo? E aí, então, agora na sequência eu vou resolver alguns exercícios, mas eu vou resolver na minha prancheta lá à mão, que eu acho que facilita, tá bom? Bom, vamos lá. Nesse exercício, nós precisamos calcular o baricentro de A, B e C, né, desse triângulo formado aqui por A, B e C. Nós vamos usar a fórmula, né, vamos tentar calcular algebricamente, depois a gente verifica se fez sentido aqui geometricamente, né, vamos dizer assim. Então, o que a gente já sabe? Que x do ponto G vai ser igual a x do ponto A mais x do ponto B mais x do ponto C dividido por 3. Então, portanto, ele vai ser menos 2, x do ponto A, mais 3, mais 1, dividido por 3. Menos 2 mais 3, 1 positivo, mais 1, 2 terços. E y do ponto G vai ser y do ponto A, mais y do ponto B, mais y do ponto C, dividido por 3. Y do ponto A, 3, y do ponto B, 2, menos 3. Então, isso daqui vai dar também 2 terços. Então, a gente descobriu que as coordenadas do ponto G são 2 terços e 2 terços. A gente pode conferir aqui geometricamente, né? Então, eu vou traçar as medianas de cada lado, só para a gente ver se deu certo. Então, aqui é o ponto médio de AB, e aí eu liguei com C. Vamos achar o ponto médio de AC. Vou ter que abrir mais o compasso aqui, peraí. Ponto médio de AC e ligar com B. Né? E aí aqui a gente já, só com essas duas, a gente já consegue achar o baricentro, né?
Então, percebam que 2/3 é mais do que meio, né? Seria aproximadamente 0,67, né? E a gente tem aqui um pouco mais que meio, o meio estaria aqui um pouco mais que meio. Então, tá certinho, a gente achou o G geometricamente e algebricamente. Percebam a vantagem do algebricamente, a gente sabe exatamente onde é. Aqui fica difícil a gente saber onde que é, né? Porque a gente sabe que está entre maior que meio e menor que 1, mas eu não sei exatamente. Então, o cálculo algébrico ele nos dá a resposta exata. Vamos para o próximo. Os pontos A, que tem coordenadas 2 e m, B, 4 e 1, e C, que é 6 e m, são vértices de um triângulo. Calcule m para que o baricentro desse triângulo tenha coordenadas 4 e 3. Então, a gente não sabe sobre as coordenadas de y, né, do ponto A e C. Só que a gente tem a coordenada do baricentro. Então, vamos pensar nessa relação. Y do ponto G vai ser y do ponto A mais y do ponto B mais y do ponto C. Tudo isso dividido por 3. Y do ponto G a gente tem 3. Y do ponto A é m. Y do ponto B é 1 e y do ponto C também é m. E aí dividido por 3. Vamos multiplicar isso em cruz. Eu tenho que dar 2m mais 1, né? 2m mais 1 vai ser igual a 9. 2m é igual a 8. M é igual a 4. Então, a gente descobriu que o valor de m tem que ser 4 para que esse triângulo tenha como baricentro o ponto G, 4 e 3. Certo? E um último exercício sobre baricentro. Num triângulo ABC, sabe-se que A, 2 menos 3, B é menos 5 e 1 e C pertence ao eixo das ordenadas. E G, o baricentro, pertence ao eixo das abscissas. Determine as coordenadas de C e de G. Então, a gente não tem muitas informações, né? Então, se ele fala pra gente que... deixa eu grifar aqui. Ele traz de informação que C pertence ao eixo das ordenadas. Se C pertence ao eixo das ordenadas, eu sei que o C está aqui no eixo Y, então ele não tem lateralidade. Então eu sei que x do ponto C é igual a 0, né? Posso até escrever bonitinho, né? C pertence ao eixo das abscissas, portanto x do ponto C é igual a 0. Com isso, então, a gente vai ter o ponto C sendo 0 e y, certo? Para que ele não tem a lateralidade. E além disso, ele dá de informação também que o ponto G pertence ao eixo das abscissas. Então, G, o baricentro, pertence ao eixo das abscissas. Então, G pertence ao AX, então ele pertence aqui ao eixo X em algum lugar, então ele não tem altura. Portanto, o Y do G vai ser igual a 0. Então, o nosso ponto G vai ser x alguma coisa e 0. E aí, a gente precisa descobrir tanto as coordenadas de x, de C, quanto as coordenadas de G. Então, vamos ver o que a gente consegue. X do ponto G vai ser igual a x do ponto A mais x do ponto B mais x do ponto C dividido por 3. X do ponto G é o que eu quero descobrir, x. X do ponto A, 2. X do ponto B, menos 5. E x do ponto C a gente sabe que é 0. Então, a gente tem aqui uma equação com uma única incógnita. Então, x do ponto G vai ser igual a 3 menos 5 vai dar menos 3 sobre 3, que é menos 1. Então, a gente já descobriu as coordenadas de G. O G, portanto, ele vai ser menos 1 e 0. Agora, vamos tentar descobrir o y do G. O y do G não, o y de C, desculpa. Y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Y de G a gente tem que é 0, y de A menos 3, y de B é 1 e y de C eu quero descobrir. Multiplicando em cruz, eu tenho que 0, né? Vai dar 0 aqui. Menos 3 mais 1 dá menos 2.
mais y de C igual a 0, y de C igual a 2. Então, assim, a gente sabe que o C tem coordenadas 0 e 2. Só para a gente enxergar quem que é, né? Então, o C vai estar em 0 e 2. Ele está no eixo das ordenadas. E o baricentro, ele é menos 1 e 0. Então, ele está aqui, ó. Então, se a gente quiser, dá para traçar o triângulo aqui, né? E descobrir lá as propriedades, pelas propriedades, quem que é o G, né? Tudo bem? Vamos agora, então, descobrir como que a gente pode fazer para calcular a área.